aí, pessoal, sou o professor Beraldo Figueiredo e estamos começando História e Histórias de São Gabriel. Nesse vídeo vamos mostrar por que São Gabriel é chamado de Terra dos Marechais. Tudo começou nos anos 50, quando o povo começou a conclamar o nome de São Gabriel como Terra dos Marechais. Não existe um documento que dê certeza, e nem se sabe de quem foi a ideia e quem cunhou esse termo Terra dos Marechais. Existe uma versão oral que muito decantada e muito usada pelo coronel Murilo Benavides. Agora, o que se tem registrado de fato é que a data de 29 de outubro de 1953 foi a inauguração do Salão de Honra do quartel da Caserna de Bravos, hoje 6º BEACOM, na época 3º RCM, Regimento de Cavalaria Motorizada, sob o comando do coronel Oswaldo Mena Barreto. Ele inaugurou a Galeria dos Marechais. A foto está aqui no lado, vocês vão ver. Tá? E o nome desses 5 marechais que honraram o nome de São Gabriel são Marechal João Propício Mena Barreto, que nasceu em Rio Pardo; Marechal João Nepomuceno de Medeiros Malé, nascido em Bagé; Marechal Fábio Patrícia Zambuja, nascido em São Gabriel; Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, nascido em São Gabriel; e o Marechal Mascarenhas de Moraes, nascido em São Gabriel. Então o que nós vamos fazer aqui, gente, tá? É fazer um por um deles, né? Vamos contar toda a parte histórica de cada um para você saber a grandeza de cada um, né? O que nos honra muito ser chamado de Terra dos Marechais, tá? Vamos por ordem também de antiguidade. O primeiro marechal é Marechal João Propício Figueiredo Mena Barreto, segundo Barão de São Gabriel. Ele é filho do Marechal João de Deus Mena Barreto e Rita Bernardo Cortes de Figueiredo Mena, né, que ele foi Visconde de São Gabriel e também foi o primeiro Barão de São Gabriel. E ele é meio irmão do João Manuel Mena Barreto, né, por parte de pai. O João Manuel é aquela rua que existe em São Gabriel, né, chamada João Manuel. Tá? Bom, o João Propício, ele nasceu em Rio Pardo, em 5 de 8 de 1808. Pertenceu ao regimento de Dragões de Rio Pardo, lutou contra o líder argentino Manuel Rosas na Batalha de Monte Caseros. Né? Combateu em todas as guerras do sul do Brasil entre 1825 e 1865, a Guerra da Cisplatina, 1825-1828, a Revolução Farroupilha, em 1835-1845, no lado do Império, né? Ele não foi Farroupilha, ele não foi republicano. A família Mena Barreto sempre esteve ao lado do Império. A Guerra da Prata, 1815, contra o Uribes e Rosas. E Guerra do Uruguai, 1864, contra Aguirre. Tá? Quando o comandante militar do sul do Brasil, ele foi comandante, e ele conquistou Paissandu, ocupou Montevidéu, concorreu para a deposição de Atanásio Aguirre, e após ficar tanto tempo nos campos de batalha, em cima de um cavalo, solicitou dispensa por uma grave doença nos pulmões, sendo agraciado depois com o título, né, nobiliárquico de Barão de São Gabriel, isso em 18 de fevereiro de 1865. Concluída a guerra contra Aguirre, retornou a São Gabriel, onde, antes de falecer, recebeu a visita do imperador Dom Pedro II, que foi até a sua estância, quando se dirigia em 1865 para a Uruguaiana. O imperador, ele passou pela segunda vez em São Gabriel. Ele faleceu, o João Propício, de tísica, que é uma doença nos pulmões, né, que vem a ser a tuberculose, em 9 de 2 de 1867, na sua estância Boa Vista, no distrito de Batuvi, em São Gabriel. E na data de 1937, o 9º RCB passou a denominar-se Regimento João Propício, tendo como patrono o Marechal João Propício Mena Barreto, essa é a homenagem prestada a ele em São Gabriel. Tá? Bom, vamos ao segundo agora, gente. O segundo é o Marechal João Nepomuceno de Medeiros Malé. Né?
Ele é filho do Marechal Emílio Luiz Maré, que venceu o Barão de Itapevi e é o patrono da artilharia, tá? E de Dona Joaquina Castorina Medeiros Malé. Ele tinha um amor por São Gabriel impressionante, né? Tanto é que quando ele foi classificado, ele pediu para vir servir no 1º Regimento de Artilharia a Cavalo, que vem a ser o 6º BE hoje. Na época era inclusive comandado pelo seu pai, Emílio Malé. Ao apresentar-se, foi designado para servir na 3ª Bateria sob o comando do capitão Hermes Ernesto da Fonseca, pai do futuro Marechal Presidente Hermes Rodrigues da Fonseca, que havia nascido em São Gabriel em 1855, né? Olha o encontro dos barões aí, ó, né? Em 1º de dezembro de 1864, em decorrência do conflito entre Brasil e a República Oriental do Uruguai, avançou com o exército pelo território daquele país. No dia 29 do mesmo mês, chegou à cidade de Paissandu. Ele se encontrou com João Propício lá, ó. E a 2 de janeiro de 1865 participou da tomada daquela localidade pelas tropas brasileiras. Durante a Guerra do Paraguai, ele foi promovido por bravura a capitão em 22 de janeiro de 1866. Deixou então a arma de artilharia passando para o Estado-Maior de 1ª classe em maio daquele ano. Tomou parte da batalha de Estero Belaco e comandou a bateria durante a batalha de Tuiuti, junto com o Marechal João Propício Mena Barreto. Esse combate, pessoal, que foi travado em 24 de maio de 1866, resultou na morte de milhares de soldados de ambos os lados. Foram queimados 3.900 corpos humanos, numa das cenas mais terríveis já vistas. Os corpos humanos, ao se consumirem pelas chamas, produziam sons estranhos, cadáveres se moviam pela ação do calor, mandíbulas abriam, braços se mexiam, se abriu, o cheiro carniçal da carne queimada, corpos putrefatos, com labaredas enormes, produziam cenas dantescas que marcaram o horror da guerra, né? Vocês verão uma pintura de uma tela muito bonita, né, que será colocada ao lado para que vocês observem o tamanho dessa batalha. Foi gigantesca, né? A batalha de Tuiuti. Em fevereiro de 1868, destacou-se na passagem de Humaitá. Também em 1868 foi nomeado oficial pela Ordem da Rosa. Foi promovido a major e graduado em 14 de abril de 1871, com antiguidade lá por 6 de outubro de 1870, né? Em 27 de fevereiro de 1872, foi nomeado professor da Escola Central do Rio de Janeiro. Ele lecionava várias matérias, né? E serviu até março de 1874. Em 1º de março de 1878, passou a servir no gabinete do ministro da Guerra, o Marechal Manuel Luiz Osório, né? Quando Campos Salles assumiu a presidência da República, o general Medeiros Malé foi nomeado ministro da Guerra, tornando-se o primeiro filho imigrante a chefar uma pasta, né? Porque o pai dele era francês, né? E exerceu o cargo de 15 de novembro de 98 até mais ou menos deixa eu ver, 15 de novembro de 1902, né? Sendo promovido a marechal em 5 de janeiro de 1900, né? O Marechal Nepomuceno Malé faleceu no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1907. Vamos agora ao Marechal Hermes da Fonseca, né? Nasceu em São Gabriel em 12 de 5 de 1855, nós já tínhamos falado sobre isso, né? E faleceu em 9 de 1923. Deixou São Gabriel ainda menino, com 9 anos, então ele não tem uma memória afetiva pela terra natal. Por isso não temos em nossa cidade uma homenagem à altura de tudo que ele significou para o Brasil. Um detalhe, né, gente, não temos uma rua principal, não existe um prédio, né, em homenagem. Isso aí é aquela troca de favor, né? Ele nunca citou São Gabriel, ele nunca falou de São Gabriel, e obviamente que a população acaba dando de volta o que recebe de carinho, né? Tá? Mas isso não quer dizer nada, né? Ele nasceu em São Gabriel, é gabrielense, né? O seu pai Hermes Ernesto da Fonseca, alagoano,
e irmão do Marechal Deodoro da Fonseca, que também serviu em São Gabriel, né? A mãe do Marechal Hermes da Fonseca é gaúcha, né? É Rita Emílio Barbosa. Ele participou da Guerra do Paraguai e em 1871, aos 16 anos, formou-se bacharel em Ciências e Letras, né? Ingressou na Escola Militar da Praia Vermelha. Ele foi aluno do Benjamin Constant. Apoiou a República proclamada pelo seu tio Manuel Deodoro da Fonseca, não é? Por ocasião da segunda revolta da Armada em 1893, destacou-se em Niterói, no comando da defesa do governo de Floriano Peixoto. Em 1894, quando ele foi promovido a coronel, ele foi promovido a coronel. E em 1896 ele comandou o 2º Regimento de Artilharia Montada e depois foi nomeado chefe da Casa Militar da Presidência. Comandou a Brigada Militar Policial da Capital Federal, atual Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, entre 1899 e 1904. Como comandante da Escola Preparatória de Realengo em 1904, reprimiu a revolta da vacina, movimento que, em nome da liberdade individual, não é? Porque as pessoas não queriam se vacinar. Isso não é novidade, né, gente? Isso vem de longe, se reflete até os dias de hoje, né? Mas a varíola foi salva pela vacina, né? E ele liderou essa revolta, né, contra os... O nome se chamava Revolta da Vacina, né? E justamente contra quem não queria. E como é uma doença contagiosa, ele acabou dando esse grande serviço ao Brasil. Comandou o 1º Regimento Militar do Rio de Janeiro em 24 de dezembro de 1904 até julho de 1906. O presidente Rodrigo Alves o promoveu a marechal. Desempenhou vários cargos governamentais até se tornar o ministro da Guerra também, durante o governo de Afonso Pena, em 1906 até 1909. Entre 15 de novembro de 1906 a 27 de maio, gente. 27 de maio de 1909. É tanta data, né? Bom, a eleição de 1910. Indicado para a sucessão presidencial, que ele não queria, mas ele contou com o apoio presidente Nilo Peçanha, que substituiu o Afonso Pena, e das representações estaduais no Congresso Nacional, à exceção das bancadas de São Paulo e Bahia. Então ele não tinha um apoio de 100%, né, que apoiava o senador Rui Barbosa, e o presidente de São Paulo, né, Albuquerque Lins, e candidato a vice-presidente, que deram início à campanha civilista. Tá? Na eleição de 1º de janeiro de 1910, o país se dividiu, tá? Olha só, gente, ficou Bahia, São Paulo, Pernambuco, o estado do Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais apoiando o Rui Barbosa, tá? E o resto todo foi pro lado do Hermes da Fonseca, tá? Tinha o presidente, que na época era o governador, né? O nome era presidente, mas hoje chama-se governador, que era Albuquerque Lins de São Paulo, tá? Que dividiu São Paulo ao meio, tá? E a candidatura do Hermes da Fonseca junto com o seu vice Venceslau Braz, né? Com os demais estados. Bom, aconteceu a eleição, tá? Hermes da Fonseca teve 403.867 votos, né? Contra 222.822 votos dados a Rui Barbosa, tá, gente? Na presidência da República. Essa eleição, e vejam só os números pequenos, né? Comparados ao da época, e ele se tornou então presidente do Brasil. Teve 2 esposas, tá? Quando faleceu a sua primeira esposa, ele casou, não é? A primeira esposa chamava-se Orsina Francione da Fonseca, e ele casou com ela em 16 de abril de 1879, e ela faleceu em 30 de novembro de 1912. Tá? Aí ele casou pela segunda vez com uma mulher famosa, né, no meio social do Rio de Janeiro, né, caricaturista Nair de Tefé, von Ronholtz, filha do Barão de Tefé. O casamento tem a foto aí, vocês vão ver aí, muito badalado, tá?
E o Hermes da Fonseca foi um presidente que enfrentou muita mudança, muita revolta, né? O governo dele foi tumultuado por isso, né? E ele enfrentou logo na primeira semana do governo, ele enfrentou a revolta da Chibata, né? E 2 anos depois, outra revolta que veio a conturbar a sua presidência, a Guerra do Contestado, né? E quando ele queria se levantar, vinha outra, né? E que não chegou a ser debelada, a Guerra do Contestado não chegou a ser debelada até o fim do seu governo, tá? Bom, durante seu governo foi editado um decreto instituindo o uso da faixa presidencial do Brasil, gente. Essa faixa que foi tão discutida, né, foi introduzida pelo Hermes da Fonseca. Vejam só, pessoal, né? Tem uns detalhezinhos aí que formam coisas interessantes, né? E ele foi o primeiro a usar a faixa, né, na ocasião da sua posse, tá? Hermes da Fonseca é um dos 3 únicos militares que chegou à presidência da República de forma direta e eleitoral, tá? E os outros 2 foram, vejam só, são três presidentes militares, né, que foram eleitos pelo povo, tá? Então nós temos o Hermes da Fonseca, Eurico Gaspar Dutra e Jair Messias Bolsonaro, tá? Esses 3 foram eleitos pelo voto popular e eram militares, tá, gente? Então, após deixar a presidência, ele, em novembro de 1914, candidatou-se ao Senado pelo Rio Grande do Sul, mas se recusou a assumir aquela cadeira em virtude do assassinato do Pinheiro Machado, tá? E também é um episódio que marcou o Brasil politicamente. Tá? Viajou para a Europa, afastando-se da política, e retornou ao Brasil em 1920. Durante a eleição presidencial de 1922, não é, houve uma crise das cartas falsas contra Hermes da Fonseca, onde ele era chamado de sargentão sem compostura. Viajou para a Europa, afastando-se da política, e retornou ao Brasil em 1920. Tá? Note outro fato interessante, gente. Durante a eleição presidencial de 1922, tá? Vejam bem, gente, a eleição que deu problema no Brasil foi em 2022, né? Tá? Olha só o que vai acontecer aqui, para vocês verem. Houve uma crise das cartas falsas contra Hermes da Fonseca, onde ele era chamado de sargentão sem compostura. Tá? E foram atribuídos à autoria a Arthur Bernardes, tá? E que causou tumulto imenso naquelas eleições, tá? E o Hermes da Fonseca foi preso. Ele foi preso por decreto do presidente Epitácio Pessoa em 2 de julho de 1922. Tá? No dia seguinte ele foi libertado por ordem do mesmo presidente Epitácio, tá? E foi preso de novo, gente, em 5 de julho. Acusado de conspiração na revolta que iniciou nessa data no Rio de Janeiro, tá? Passou 6 meses preso dessa vez, tá? E foi libertado por habeas corpus no Rio de Janeiro em 1923. Tá? Doente, retirou-se para Petrópolis, hospedando-se com seus sogros, os barões de Tefé, né? E lá morreu em 9 de setembro de 1923 e foi sepultado no cemitério da cidade do Rio de Janeiro. Bom, vamos agora ao Marechal Fábio Patrícia Zambuja. Tá? O Marechal Fábio Patrícia Zambuja nasceu em São Gabriel em 29 de setembro de 1862. Fábio Patrícia Zambuja é filho do Manuel Patrícia Zambuja e Maria José da Costa Zambuja. Eles construíram as charqueadas de Vacacaí e eram donos de uma estância muito bonita chamada Santa Marta. O Fábio foi engenheiro militar, teve destacadas atuações nas diversas funções que exerceu. Durante a Revolução Federalista de 1893, por divergir do governo de seção, foi nomeado para ir para o Paraná e lá ele não se negou a matar gaúchos, né? Não quis matar e aí já estava com um problema ele tinha uma doença crônica, né? Pequena coisa, mas aproveitaram ele e aposentaram por invalidez compulsória em 1894 e ele emigrou para o Uruguai. Havia rumores que ele seria preso e ele pegou e migrou para lá para deixar esfriar o fato de ele ter se negado a
a matar gaúchos no Paraná, né, porque ele era um oficial. E retornou depois, em 1916, né, conseguiu ingressar de novo, provou que ele não era inválido, né, e retornou em 1916 como tenente-coronel, chegando a general em 1922. Ele foi promovido, né, e já de cara pegou cargos altos, né, porque ele era muito competente, era um oficial muito aplicado, né, conhecia muito a tática, né, era um homem muito inteligente. E na Revolução de 1923, né, do Borges de Medeiros, né, contra o JF Assis Brasil, né, os maragatos, né, no caso chamado de bandoleiros, né, contra os chimangos. Foi promovido, né, e bem quando o Honório Lemos entrou em São Gabriel, ele não quis entrar em conflito, mas ele cercou a prefeitura, cercou todos os prédios públicos com as suas tropas para não deixar o Honório Lemos invadisse, né, ou fizesse qualquer coisa. Mas não houve conflito, não houve briga. O Honório Lemos veio visitar o Fernando Abbott, né, que estava muito aventado, e ele não conseguiu não ter o conflito. Ele era um homem muito conciliador, né? O Fábio chegou a comandar interinamente a 3ª Região Militar durante a Revolução de 23, tendo depois exercido a influência na assinatura do Tratado de Paz em Pedras Altas. Em 1924, ele pede reforma do Exército pelas leis militares, e na época mesmo, quando ele pediu a reforma, né, por ter participado, né, de vários conflitos, né, ele foi promovido a marechal. Ao passar para a reserva, no posto de marechal, né, fixou residência em São Gabriel, foi provedor da Santa Casa de Caridade, né, realizando importantes melhoramentos, né, aumentando sua capacidade de regulamento aos serviços administrativos. Né. O marechal Fábio Azambuja faleceu em São Gabriel no dia 29 de setembro de 1955. E por fim, gente, chegamos ao marechal João Batista Mascarenhas de Moraes. Nasceu em São Gabriel em 13 de 11 de 1883 e tem uma história de amor bonita na sua vida, né, que foi a sua esposa, que tem a foto dela aqui, ó, né, e ele se apaixonou por ela, né, quando conheceu ela com 13 anos, né, mas logo foi alertado pelo seu futuro sogro, o coronel Belo Augusto Brandão, que disse para ele que não criaria uma filha para ser esposa de qualquer um. Tá? Principalmente de soldado raso. Tá? Bom, o que acontece? Ele volta, tá? Sai fora, né? E aos 14 anos, tá? Ele foi para Porto Alegre, tá? Trabalhando muito, estudando, conseguiu ingressar na Escola Preparatória de Tática do Rio Pardo, né? Ingressou na carreira militar, né? E durante a Revolução de 1930, o Mascarenhas manteve a sua lealdade ao presidente Washington Luiz, né, contra o Getúlio Vargas, né, e foi detido na madrugada de 4 de outubro pelos rebeldes liderados, rebeldes no caso, porque o Getúlio Vargas estava iniciando a Revolução de 30, né, e quem era contra a parte legalista era, na época, o Getúlio Vargas, né? Tá? E ele foi preso, né? Ficou 38 dias preso. Na época ele ocupava o posto de tenente-coronel, comandando o 6º RAM, respondendo pela 3ª Brigada em Cruz Altas. E foi preso de novo, ele foi preso 2 vezes, né? Os marechais, note que eles foram presos 2 vezes, o Hermes 2 e ele 2, né? Ele foi preso novamente em 1932, comandava o 9º RAM de Curitiba, quando aderiu às conspirações para a Revolução Constitucionalista de 1932, solto quando terminou o movimento. Entre 9 de março de 1934 a 25 de julho de 1935, ele comandou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Rio de Janeiro. E em 1943 foi nomeado comandante da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, né, o 1º DIE, né, a única da FEB, né, essa divisão era da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. No dia 10 de agosto de 1943,
Mascarenhas recebe em sua casa um radiograma cifrado urgente do ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra, fazendo convite oficial para ele assumir o comando geral da divisão expedicionária a iniciar o treinamento nos Estados Unidos. Então surgem os pracinhas, né, gente? Tá. Em São Gabriel, cidade de nascimento, olha o monumento aqui, gente, tá? Encontra-se na Praça Fernando Abbott um monumento em forma de Arco do Triunfo, né? Com ele passando no meio ali, né? Vocês podem ver que aquele monumento é um Arco do Triunfo, né? E foi feito em homenagem a ele, tá? E ele, afinal de contas, ele foi o comandante da FEB, né? Dos pracinhas brasileiros, tá? Batalhas da FEB da Itália, né? Em território italiano. A FEB tinha inicialmente a missão de impedir o deslocamento alemão para a França. As primeiras vitórias brasileiras ocorreram em setembro de 1944 com as tomadas das localidades de Massaroca, Camaiore e Monte Prano. Tá? No início de 1945, os pracinhas combatentes brasileiros recebem a missão de conquistar Monte Castelo, né? Castelnuovo, Montese, localidades todas elas que eram dominadas pelos nazistas, né? A subida do Monte Castelo é muito bonita, bonita no sentido de histórico, né? Porque guerra não é bonita, né? Mas foi uma conquista, sim, né? Porque eles queriam, os Mascarenhas querem voltar para casa, vamos ganhar a batalha. Tá? E então em 1946 foi promovido a marechal. Um detalhe importante sobre Mascarenhas de Moraes é que ele não deixou nenhum corpo brasileiro em território, nenhum corpo morto, né? Nenhum soldado morto em batalha. Ele trouxe todos para o Brasil. Tá? Mascarenhas de Moraes faleceu no Rio de Janeiro em 17 de nove de 1968. Gente, é um episódio longo, mas vale a pena saber detalhes, né? De quem foram os marechais, né? Não foram qualquer um, né? Foram heróis da nossa guerra. E, gente, no próximo capítulo, né, vocês vão ter mais um episódio de História e Histórias de São Gabriel. Até lá, pessoal.